queria falar para vocês algo que eu não falei, mas os adolescentes normalmente cometem suicídio por enforcamento, por tomar remédio em excesso e por arma de fogo. Então, eu acho que isso ficou bem presente nos vídeos e eu acho que seria bacana vocês saberem dessa informação também. Coincidência, estrago? Então agora a gente vai abrir para perguntas, mas na verdade aqui na programação está como roda de conversa. Para que a gente possa falar, porque a roda não vai rolar, né? Então, se alguém quiser falar sobre alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta. Sim, considerações. Ali. Quem vai lá? Bom, primeiro eu quero agradecer não apenas pela participação, pelo compartilhamento dos saberes e das experiências sobre o tema, mas pelo trabalho que vocês realizaram anteriormente, realizam dentro desse tema de extrema relevância. Eu queria levantar algumas questões que têm a ver com a minha experiência. Sou psicólogo no Hospital do Fundão. Lá eu atendo pacientes internados, muitos deles em condições graves, e também no ambulatório. E aí as minhas experiências têm a ver com as duas questões que foram apresentadas, uma relacionada a atendimento a mães que perderam seus filhos e outra relacionada ao suicídio. No primeiro caso, eu tive a oportunidade de atender várias mães no ambulatório que sofreram essa perda, mas que a vivenciaram de modos diferentes. Umas com um sofrimento mais intenso, outras com menos intenso. De tal maneira que surgiu a oportunidade, eu percebi que havia demanda, havia indicação e condições de realizar um grupo com aquelas mães que apresentavam um sofrimento maior. E eu tenho em mente isso, a diferença entre essas mães, enquanto algumas, sem que fosse feito um trabalho especial, conseguiam lidar de uma maneira diferente com essa perda e experimentar a dor de uma outra forma, de uma forma menos paralisante, reposicionar essa dor na sua vida de uma maneira que não fosse central, outras já não conseguiam. E eu me lembro daquela frase que foi exposta aqui, que se trata de uma dor para sempre. Isso ficou ecoando em mim, pensando que para algumas, eu tenho dúvidas se essa dor foi para sempre, se essa dor não sofreu uma mudança qualitativa para a saudade. E como foi falado também, o desenvolvimento, a elaboração do mundo individual, eu fiquei pensando, da mesma forma individual, o modo como se vivencia a perda. Isso foi apresentado aqui, a perda em circunstâncias traumáticas. Eu fiquei pensando, bom, o que é um trauma afinal? Quem define o que é traumático, senão quem o vivencia? Eu queria só levantar essa questão para quem quiser. Sim. E tem outra questão também. Falo logo a outra, não. A outra, então, tem a ver com suicídio. Dentro do hospital, se tem uma coisa que alarma, é a possibilidade, a denúncia, o risco de que alguém vai se matar. Se o paciente diz que não está aguentando mais a sua vida, essa fala já tende a ser interpretada como sendo uma fala de alguém que quer se matar. E aí todos os recursos são mobilizados para que isso não aconteça, porque não pode querer se matar. E aí todas as intervenções possíveis são feitas, inclusive psicológicas. O psicólogo logo é acionado, né? Eu tive uma experiência particular de atender um paciente que era portador de um câncer metastático, em estágio avançado. Ele não queria mais tratar. Ele estava cometendo aquilo que se chama suicídio passivo, não queria mais alimentar, não tomar medicações. E me impactou, os encontros que eu tive com ele, a serenidade e a convicção com que ele transmitia esse não querer mais viver. Ele dizia, eu sinto que minha vida está completa. Ele não contava a respeito da carreira, da família. Ele apenas queria dar um basta àquele sofrimento que considerava sendo inútil. Aquilo sim estaria prejudicando a trajetória da sua vida. Eu fiz meu parecer,
muitos psicólogos acionados nesse tipo de situação, veio um parecer, me atendo ao fenômeno, mas não foi suficiente para impedir que intervenções diversas fossem feitas, medicamentosas, medicamentos para inibir a impulsividade que pudesse ocorrer, no sentido de uma tentativa impulsiva de suicídio, dentre outras coisas. Isso me fez, sempre eu lembro disso, e a mesa de hoje me fez pensar até que ponto ou quando as intervenções devem ser no sentido, falando de intervenções psicológicas, é claro, de fazer com que a pessoa não decaia na sua vida ou simplesmente não faça alguma coisa para que a vida que está se esvaindo se peça de vez. Então, essas duas questões. Na tua pergunta tem várias questões, tá? Que são questões para mim também, tá? Que quanto mais eu vou lendo, estudando, eu vou pensando sobre isso, né? Você coloca aí uma coisa que é a questão do DSM-5, né? Que é a questão de ter um luto normal. Será que existe um luto normal, um luto complicado? Será que o luto realmente vira um transtorno complexo persistente, né? Eu acho que isso é uma grande questão para mim, porque na abordagem fenomenológica eu vejo assim como o sofrimento extremo de algumas mães com um pedido enorme de socorro, entendeu? Elas estão elaborando a sua dor através daquelas manifestações que eu citei aqui, né? Agora, o que eu percebo também é que, primeiro, o luto ele pode transcorrer normalmente. Outra questão que muita gente que estuda luto entra em choque é se o luto tem um fim ou não tem, né? Tem gente que fala, não, o luto é para sempre. E outras não. Eu particularmente acho que o processo de luto, tal qual os estudiosos, Elizabeth Kubler-Ross, Colin Parkes, colocam aí, com todas aquelas fases, né, do luto, que são muito variáveis, também de acordo, é um esquema que montaram mais para listar e ter uma coisa, uma literatura sobre o assunto, mas varia de pessoa para pessoa, com certeza. Agora, você não pode esquecer como é que era a vida pregressa psíquica daquela mãe. Tá? Uma paciente bipolar, sei lá, não sei se cabe aqui dizer isso, mas pessoas que já tinham problemas anteriormente, esses problemas se potencializam de uma forma absurda, é o que eu vejo. Então aí a gente vai entrar nessa questão aí. Tinha uma bipolaridade antes, ficou pior depois. Agora, será que sofrer é adoecer? Isso é uma pergunta que me coloco sempre. Às vezes a gente está num sofrimento profundo e não está adoecida por causa disso. Entendeu? Eu visitei um sofrimento profundo e eu volto a dizer, eu acho que o luto ele pode beirar o limiar da loucura. Eu visitei um lugar que estava muito próximo dali, sabe? Eu acho que eu enlouqueci e desenlouqueci, sabe? E vejo isso muito acontecer. Você chega naquele ponto que, podia virar. Mas não virou, por quê? Porque de repente já era uma pessoa que levava a vida de uma forma relativamente estável emocionalmente, não sei. Mas tem mães que realmente viram um luto complicado, sim. Muitas vezes precisa de medicamento, precisa sim, sabe? Então, eu acho que é por aí. Respondi a tua pergunta? Eu acho que a determinação que a gente estava falando, né, sobre como pensar a perspectiva de que a pessoa pode ter morte voluntária, é uma coisa que é bom vocês depois lerem, entendeu? Quem não leu. Porque a gente fala um pouco disso, acho que é um pouco do que a Ana colocou quando ela fala da fala dela, de que ela até temia no começo, porque a gente fala isso. É uma das possibilidades, né? Como eu disse, tem que estar tudo ok. A gente tem que ter essa clareza, né? Fenomenologista essencial para a gente é natural, é pensar como natural. Ele tinha falado sobre essa coisa do luto, né? E do luto vir a ser saudade. Eu acredito que é bem isso que a Márcia colocou agora. Em alguns casos, a coisa pode colapsar de uma maneira tal que vire uma doença.
e agravar quadros que a gente chama já de transtornos de doença. Isso é possível, assim como também é possível ser uma elaboração, que aí os teóricos sempre falam disso em relação ao luto, uma elaboração que acontece e que reposiciona o sujeito ainda em equilíbrio, né? Então, pode acontecer de virar uma saudade, mesmo tendo sido um luto severo, grave, parecer transtornado durante um tempo, né? E acontece sim, você vai ter lutos que vão ser sofrimentos eternos, né? Mas nem todos vão evoluir dessa maneira e podem ser saudade. Saudade é lembrar, é não esquecer, e vai acontecer, né? Só para fechar isso aqui, eu já te passo. A gente estava falando de suicídio, ele falou de suicídio passivo, né? Eu estava até falando com a Feijó outro dia de um filme que eu não sei se vocês conhecem, né? Como Eu Era Antes de Você, que é um filme que fala bem dessa perspectiva, né? De pensar e se deixar morrer, né? E no caso dele, ele acaba buscando não vou contar o filme, não. É dar spoiler, olha só, mas vale a pena ver que tem essa dinâmica dialética, né, do confronto de eu não aceito que você queira morrer, e o outro fala, mas não tem que aceitar ou deixar de aceitar nada. Isso tem a ver com a minha existência, quem decide sou eu. Esse filme traz isso muito claramente, coloca agentes diferentes para poder mostrar para a gente qual é o posicionamento de quem está de fora, né? Como as pessoas que estão de dentro do fenômeno ou se colocam nele, como elas podem estar vendo. Eu acho que é bem elucidativo, né? Incomoda às vezes quando a gente está em aquela perspectiva única de não, isso não pode acontecer, ninguém pode deixar uma coisa dessa. Faz a gente pensar um pouquinho no que é viver para algumas pessoas e no que é morte, né? Uma coisa muito rápida, é uma coisa que acontece muito entre as mães, eu já vi inclusive mães reagindo fortemente quando se usa a palavra superação. A palavra superação para uma mãe, inclusive a Cissa Guimarães foi uma vez dar uma entrevista e falou sobre isso, que não existe superação no luto. E eu fiquei pensando muito por que essa palavra impacta tanto, né? Uma vez eu fiz uma roda de conversa sobre isso, porque é apenas uma palavra, né? Mas é uma palavra com um significado que parece que você vai passar por cima dele, né? E que você não vai nunca ter essa chance. Eu acho que dá para passar através dele, né? A gente vai com a dor, mas a gente se rearticula. Eu uso muito essa palavra em vez de superação. Em vez de superar, se rearticular de novo com a vida. Entende? Porque superar não é esquecer o filho que se foi, né? Então fica muito essa imagem de que superando você está esquecendo o filho que partiu. E na maioria das vezes, nos primeiros anos, as mães ficam fixadas naquela figura que partiu. Isso acontece muito, inclusive é um sofrimento muito grande para o filho que fica, porque o filho que fica ele perde o irmão e perde a mãe e o pai também, porque a mãe e o pai, no primeiro momento, não conseguem se desvincular daquela pessoa que partiu e dar atenção para aquela que ficou. Então, eu volto a dizer que superar não é esquecer. E realmente vem uma saudade doce depois. Eu hoje consigo lembrar de muitos momentos com muita alegria, entendeu? Eu acho que passa por essa tua questão, né? De algumas mães que ficam cristalizadas, paralisadas e agarradas à dor e não conseguem se desvincular dela porque pensam que é esquecer. Só para complementar isso, lembrei de uma coisa que eu não falei na minha fala, dessa questão dos que ficam, né? Como eu disse para vocês, os casos de suicídio que a gente teve no Instituto de Letras, eram 2 alunas nossas, e nos 2 casos, no caso de uma das meninas que se jogou da biblioteca, porque com ela já tinha a tela, ela veio a primeira vez, não conseguiu, porque a gente já meio que tentava evitar, porque já conhecia, ela já tinha ido ao NASCE e tal. A mãe dela era aluna nossa da pós-graduação, né, do mestrado. Então, teve todo um reposicionamento, toda uma acolhida. E no caso da outra menina, que eu falei que passou pelo corredor e o pai estava numa das salas de aula estudando, ele também está aqui até hoje. E também houve a mesma coisa, uma acolhida a ele, né, ele frequenta, às vezes, o espaço vida que a gente criou,
né, para que ele pudesse passar por isso, né, porque estar na mesma universidade, estudando nas mesmas cadeiras, tem que ter um certo processo aí, um certo amparo para ter o acolhimento do que isso é para ele. Oi, com relação ao que você falou sobre o relatório que você fez, como ontem nós conversamos, o nosso relatório nunca é conclusivo, né? E eu penso que, como psicólogo, a gente precisa ser, primeiro, um bom ouvinte, ouvir o que o outro está falando. E me parece que ele falou para você da experiência dele, ele não queria. Então, o que você podia fazer era compreendê-lo, né? Ouvir a experiência, ouvir o que ele tinha para te dizer e fazer uma descrição. É só dessa forma que a gente pode trabalhar. A gente não conclui. Mais alguém? Quer falar? Eu sabia, eu não sei como eu sabia. Né, eu acho essa questão do luto, ela é bem complicada, né? Eu estive em Curitiba na semana passada, eu escrevo sobre o luto também nesse último projeto que eu fiz para concorrer à FAPERJ, né? O cientista do nosso estado, e eu estou falando do luto. E, bom, mas eu estava em Curitiba e veio uma moça dizendo que tinha um projeto sobre luto, né? Ela queria falar comigo, para ver o que eu achava, e ela disse assim, bom, eu quero falar de um luto que nunca ninguém falou. E eu disse, bom, bacana, qual é o luto? É das pessoas que querem engravidar e não conseguem, e usam todos aqueles recursos, né, da ciência. E quando ela me falou isso, eu disse, ela não sabe o que é luto, né? Porque é diferente um filho que você queria e não teve, e um filho que você teve e você perdeu, né? A experiência, ela tem uma diferença. E o que eu disse para ela é que primeiro eu tinha que tematizar o que era luto, porque senão tudo podia ser luto, tudo eu poderia colocar no luto, né? E eu penso até, pelos estudos que eu fiz, né, que você deve ter feito também, que o luto ele é colocado em categorias de diagnóstico. O luto agora ele saiu, né? Não é mais o luto patológico, não é mais uma categoria de diagnóstico, porque compreenderam que o luto tem outras características que não podem ser confundidas com características patológicas, né? Mas o que eu proponho nesse meu projeto é justamente qual é a minha proposta, que é a pós-venção. E após venção, a gente trabalha com luto, né? E o que eu digo e baseado em alguns estudos da fenomenologia, que o luto é para sempre, né? Ele é para sempre, isso não quer dizer que a gente vai ter a mesma dor que tem no momento que recebe a notícia da morte, nem nos primeiros meses da morte. Mas quer dizer que é para sempre, porque é algo que não pode superar. Quer dizer, não pode ir para além da atuação. Então, não há mais nada assim. Eu tenho vários lutos e tenho luto materno também. E a minha experiência, o luto materno é um para sempre. Não dá para apagar. Não dá para você não ver um amigo do teu filho que está casando ou tendo filhos e você não lembrar que você poderia ser avó também e que teu filho também poderia estar aí. Não quer dizer que dói, entende? Mas também não quer dizer que não dói. Há um incômodo, e esse incômodo é para sempre, e várias pesquisas dizem isso, e é para sempre porque não é da ordem do que se pode superar. É para sempre porque não é da ordem do que se pode esquecer. E se falarem para superar ou para esquecer, incomoda, porque é superar e esquecer algo que não se quer esquecer. Porque eu não quero esquecer de nenhum dos meus que foram. Eu quero ter lembrança. Mas eu não quero esquecer meu filho, isso eu tenho certeza que eu não quero, né? E quero ter essa dorzinha, que é uma inquietude, porque nessa dorzinha há a saudade. A saudade que faz chorar, mas também faz rir. Então é a saudade que traz tristeza e traz alegria por um dia aquela pessoa ter estado com você, né? E disso ninguém pode te tirar essa memória, essa lembrança. O
que eu proponho, então, nesse projeto, é que a terapia, a psicoterapia, vai trabalhar com o luto, não no sentido de superação ou de esquecimento, mas de poder transformar toda essa dor na dor da saudade que conjuga a tristeza da perda com a alegria de ter tido. Então é só isso que eu queria falar, e quando já foi muito bem respondido também a questão de que a forma que a gente lida com a morte, inclusive eu falei de manhã, né, é uma forma em que a morte é uma possibilidade, viver é possível, morrer é possível, e portanto, morrer e querer morrer, querer viver, é um ato de liberdade. Então, só isso. Concordo plenamente com você. E quando as mães falam assim da palavra, falam da palavra superação, eu costumo dizer que a gente precisa fazer uma superação para poder sair dessa. Porque é um esforço hercúleo que a gente tem que fazer para poder transformar essa dor em movimento, vamos dizer assim, tá? Então é uma coisa que eu costumo brincar com essa palavra de superação e tento substituir ela por rearticulação na vida. Porque acho que entre as mães, quando você pega uma mãe do interior de São Paulo, elas brigam com você, elas falam assim, impossível superar. Eu acho que é impossível superar mesmo, mas tem que se fazer esse esforço de tentar sair desse lugar que eu chamo de limbo, sabe? Quando você está nesse lugar, que é um lugar que não tem prazer, que não tem nada, você precisa, até por uma questão de sobrevivência, tentar fazer um movimento para sair dali, entendeu? Porque senão a vida vai ser o quê? Eu, pelo menos, eu quero passar o restante da minha existência com dignidade, com força para viver, sabe? Mas também pode ser que haja alguém que queira morrer junto. Ah, sim, tem. Morrer junto é uma possibilidade. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade que eu não quero para mim. Mas alguém pode querer. Pode querer. Lógico, aí... Eu não posso, o que você falou, a questão da quantidade, da qualidade, ela não é da esfera da quantidade, mas é da esfera da qualidade. Entende? A questão não é a quantidade da dor ou a quantidade em que se lida com isso. É uma qualidade do doer que vai estar sempre presente, mas que cada um vai lidar com essa qualidade do modo que é possível dentro das possibilidades, dentro do tempo de cada um. Quando meu filho morreu, o que eu mais queria era morrer junto, mesmo tendo outro filho. Mas o que eu queria era morrer junto. Olha, mas eu acho que a gente morre junto. A gente morre. E eu morri junto. Eu morri junto. E depois fui saindo e reaprendendo a viver e me rearticulando de uma outra forma. Vai se ocupando ao teu modo, porque você pode querer se ocupar ao modo da desocupação. Se você pensar assim, não tem mais sentido, e viver como se a vida não tivesse mais sentido. E eu tenho que acolher isso, eu não tenho que falar, tem que superar. Por isso que eu acho que falar para superar esses caras, ela é problemática, porque eu não tenho que superar. Então, é uma possibilidade, mas não é uma. Então, esse estar junto do outro, que não quer superar, né, é o nosso lugar. É aceitar o que ele tem que dizer, e ele também quer morrer. Né? Porque eu acho que o filho ele fica mais vivo ainda. Ele fica mais vivo. Eu nunca pensei tanto na minha filha quanto eu penso hoje. É uma gravidez às avessas. Ela volta para dentro de você. E uma coisa que eu achei muito bonita outro dia que me disseram, só para terminar, é que nós não podemos mais influenciá-los. Mas eles vão nos influenciar, os nossos mortos, todos de uma forma geral, as pessoas que passaram pelas nossas vidas e que nós amamos, eles vão nos influenciar a vida inteira. Então eu vou dar uma declaração aqui. Eu me formei em psicologia na época em que a gente achava assim, se a gente fosse psicóloga, tudo na nossa vida seria perfeito. Porque você saberia como agir.
terminando a faculdade, meu filho morreu. Não ficou perfeito. Ali eu era existencial humanista. Até ali eu era existencial humanista. Eu acreditava que as dores eram superadas. Eu acreditava em um monte de coisas desse tipo. E aí eu vi que não era perfeito. Eu disse, eu não quero mais essa coisa do existencial humanismo. Isso daí é uma grande balela, uma grande mentira. Né? Não estou desvalorizando de jeito nenhum. Foi aí que eu comecei a ler Kierkegaard, entendeu? Porque eu achava que ele falava da dor, e a dor fazia muito mais sentido. Bom, depois disso, um monte de coisa não deu certo, né? Um monte de outras coisas não deram certo, e eu pude ver que vida não é só para dar certo. Vida acontece, do modo que a gente diz certo ou do modo que a gente diz errado. Enfim, vida acontece, e vida acontece sem nenhuma moral de certo e errado, né? Então, realmente, a morte do André provocou em mim uma grande transformação. Eu passei a estudar o que eu estudo hoje, vocês verem. Eu só queria fechar, porque eu já fiquei para fechar mesmo. Eu coloquei ali, pedi para o Breno colocar o endereço dos 2 podcasts que os membros do grupo gravaram. Quem não sabe o que é podcast, é um arquivo em áudio que você pode ouvir no celular, pode ouvir no computador, pode ouvir no que você quiser, tocador de MP3, aquelas vitrolas que tocam no MP3. A gente tem 2 endereços ali curtados, né, que é o endereço bit.ly. Um é sobre suicídio, bit.ly, sobre suicídio.ve, ou traço VE, perdão. E o outro é bit.ly, sobre suicídio, traço CTC. Então dá para, nos 2 você vai ouvir aí, num eu estou com o companheiro Portovares ali, Vitor, e mais um companheiro que era o podcaster, né, que estava trabalhando com a gente. E no outro estou com a Ana e com a professora Maiori e com a Maria da Graça do CVV. Pode ser no celular, se você jogar no celular, você é do Google Chrome, né? Do Google Chrome. Ele vai direto para a página, é só dar play e ouvir. E outra coisa, vendo vocês falarem, eu lembrei de uma letra que não deve ser do tempo de todo mundo, mas que eu acho que fala bem do que a gente está falando agora, e ela usou uma expressão aqui que a mãe morre também, né? Eu acho que Chico Buarque, no brilhantismo dele, já deixou isso bem claro. Eu vou ler a música para vocês. Podia cantar, né? Não vou ler. A Simone fez melhor que eu. A Simone fez melhor que eu. Pedaço de mim. Conhece? Vou recitar então. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco, que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejada, e é assim como uma fisgada no membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, leva aos olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor a Deus. É isso. Quem comanda aí? Ainda temos um tempinho. Alguém quer falar? Questões? Acabou? Que isso, gente? Acabou esse Me deixa confusa. Já estamos na roda de confusa. Alguém quer falar? Vitor, quer falar? Tô entendendo. A Ana quer. A Ana quer.
Fala mais, Então, alguém faz uma pergunta. É isso. E a gente finge que não sabe, porque a gente sabe, e a gente passa para ela. Ah, legal. Assim, questionamento, né? Não sei se principalmente pelo apontamento, né, da professora, com relação a esse querer ir junto. Né? Eu tenho estudado recentemente sobre o que se chama de boa morte, né, que fala sobre uma morte qualitativamente no sentido de querer morrer. Eu quero morrer, e isso é uma escolha válida em determinados contextos, em determinada condição. Isso é até uma área de discussão de políticas, no quesito de que garantia de direitos, cuidados paliativos, exatamente, né, um grande campo de discussão com relação a isso. E falar sobre esse ir junto, né, me traz muito, assim, me vem muito à memória essa questão de dessa boa morte. É confuso porque ao mesmo tempo que a gente está falando de morrer com sofrimento, com uma dor, mas ao mesmo tempo é um ir junto no sentido de que no sentido de que é uma escolha também, né? Eu não quero viver sem. Então, ao mesmo tempo eu me pergunto, né, vale a pena morrer tendo essa carga de dor? Vale ou não vale? Porque se a gente for entrar na discussão da boa morte, né, dos principais autores da atualidade, a gente vai falar que sim, mesmo que exista uma carga de dor, vale a pena, é uma escolha válida. Enfim, né, uma reflexão um pouco aleatória, mas assim me atinge com muita força. Então, sei lá, se alguém tiver alguma coisa para comentar sobre. Na verdade, eu acho que é bom a gente clarificar isso, né? Eu penso assim, e a gente estuda meio assim também, né? Acho que a palavra-chave é escolha. Né? Eu acho que todas as definições que a gente viu aqui, desde o século passado, a partir do que é luto, ele pode ser um embotamento tão forte que ele tira a sua escolha. Existem momentos em que a gente não tem DSM hoje, o luto patológico, mas a gente tem que entender como terapeutas, como processadores do momento com a pessoa, né, que existem questões que devem ser abertas para que ele tenha todas as instâncias para poder fazer uma escolha. E o nosso papel é de sustentar, enquanto terapeuta, esse lugar de escolha real. Não aquela escolha que vai estar influenciada pelo momento, influenciada pelo filho, influenciada pelo marido, influenciada pelos parentes, mas o lugar onde a pessoa é ela. Né? O ser aí tem a ver com ela, o espaço das artes tem a ver com ela, e a gente tem que saber sustentar esse lugar para poder ser de fato uma escolha. Porque até para a gente que não é determinista e não pensa em determinar na vida do outro, a gente também sabe quando aquilo compromete, né, dentro da saúde mental que aquela pessoa está ali expressando. Né? Não sei se você se referiu a eutanásia, ortanásia, né? Distanásia. Tem uma galera que estuda muito isso é uma curiosidade. Tem agora, já que a gente está querendo quebrar tabu e falar sobre isso, né? Existem os baralhos. Existe o baralho para a morte agora, onde você pode jogar esses baralhos, eles têm perguntas muito específicas. Se você quer, por exemplo, ser entubado, se você quer que quando você estiver morrendo, que você... se você quer receber amigos ou não, se você quer ficar sozinho, se você gostaria que seu animal de estimação ficasse perto de você. Então, existem agora pessoas de cuidados paliativos que listaram todas essas perguntas, e você pode fazer um relatório, tem um nome, me fugiu agora o nome, que é um relatório onde você escreve as suas opções, onde você diz como você quer morrer. Se por acaso você estiver num hospital com uma doença fatal, com pouco tempo de vida, e existem esses instrumentos novos, que são uma curiosidade, né? Que você pode, a partir desse baralho, jogar com seu psicólogo e ir falando sobre o assunto e poder ir puxando, né, essas perguntas, essas respostas. Rapidinho para falar também, porque algo se mostrou para mim de uma maneira bem forte, que eu acho que talvez
não sei se era o que a Miriam ia falar, mas acho que talvez ela vá concordar comigo. A gente pensa numa noção como essa, se eu entendi bem, né? Seria, de repente, uma congruência entre o desejo e a ação, o desfecho. O que se remete a mim é uma dialética, uma síntese que Kierkegaard descreve, desdobra numa obra chamada Desespero Humano, né? Sob o pseudônimo Anticlímaco, que é a síntese entre possibilidade e necessidade. A gente tem a tendência, né, nós modernos, de acharmos que tudo deve ser como a gente quer, que a gente posiciona o mundo, que a gente posiciona as condições. E eu acho que o que o Heidegger, por exemplo, coloca quando ele fala de ser para a morte, é justamente esse estar lançado. E está lançado justamente porque a gente não tem controle, para essa finitude que é maior do que qualquer condição que a gente posiciona. Então, assim, eu acho que há outros problemas aí que a gente pode pensar e desdobrar para além do próprio conceito. Eu tinha pensado por aí também, Milton, agora você fala. Eu gosto muito mais como você fala, mas o que eu acho que a questão que está mais emblemática nisso tudo é o modo como a gente lida com vida e morte, né? Como a gente tende a pensar que há um certo controle sobre a morte. Você vê que toda fala, até mesmo a ideia de superação, ela parte pela ideia de que a gente pode, por nossas próprias forças, superar, não superar, fazer, não fazer, ou até conseguir ou não conseguir determinar se morre, se não morre. Então, acho que a grande questão é, dado que somos finitos, e aí o que o Anticlímaco vai dizer, quer dizer, viver, saber que a gente está doente até a morte, ou seja, que a morte é a única coisa que acaba com tudo isso, né? A doença da vida, quer dizer, viver, só acaba quando morre, é poder trabalhar com essas nuances, essa abertura e essa indeterminação que traz as suas nuances, que faz com que a gente possa entender em cada discurso, em cada modo de lida, o que sustenta aquele modo de viver. Por isso é muito facilmente compreensível aquele rapaz que estava trazendo do hospital da UFRJ, muito fácil compreender. Ninguém aqui teve dúvida de que aquele cara queria morrer e que era isso mesmo que devia acontecer entre nós. Por que a gente pôde ter essa tranquilidade? Porque fazia muito sentido dentro daquele discurso que ele, com aquela doença, etc., a vida já deu. Não significa que ele ia conseguir, que ele tem condições de conseguir. A Ana conta uma história de alguém que ficou preso, que mordeu a língua, uma pessoa que ficou numa solitária para que não morresse e que mordeu a língua para morrer. Então, o campo que a gente está falando é o campo da liberdade. Liberdade não é algo que eu quero ou que me dão. É a minha própria condição existencial. E é nessa condição que aparece morrer ou viver. E o que interessa para a gente não é evitar que alguém morra ou que alguém queira morrer. Enquanto puder, enquanto for possível, ver se há outras possibilidades. Enquanto há possibilidade, então vai-se nessas possibilidades. Enquanto não há, a gente tem que lamentar, não sei o que aconteceu com ele, se tem uma alimentação parenteral, ele foi obrigado a viver. Então você tem um outro lado da história que impor a vida onde essa vida não tem sentido, né? Quer dizer, também é tirado a liberdade por ele. Mas isso é condição da existência, isso não é nada extra mundo, extra humano, isso é do homem, é da vida. É importante você trazer isso, porque duas questões que eu percebo muito na clínica primeiro, não querer entrar em contato com o sofrimento, e outra, com a questão do controle, né? A pessoa imediatamente quer botar a casa em ordem, que tudo tem que voltar ao normal. E mães que chegam no consultório chorando muito, e falam assim: ai, desculpa, eu estou chorando, eu não posso chorar, eu não devo chorar, não devia chorar assim. Se você não vai chorar a morte do filho que morreu, você vai chorar, né, o quê? Né? Não se permitir entrar em contato com essa dor, entendeu? Imediatamente botar tudo num lugar. E o que eu percebo é que as pessoas que conseguem sair disso com mais facilidade é aquelas que relaxam no caos estabelecido. Quando o caos está ali, as pessoas conseguem relaxar e dizer assim: bom, agora é assim que eu vou viver, com essa dor. Assim.
Só que isso é muito difícil, não dá para saber como é que vai acontecer, quando vai acontecer, e nem se precisa. Porque não dá para saber quanto tempo eu preciso chorar. Aliás, quando é que eu vou começar a chorar? Porque pode ser que eu não consiga nem chorar ou não queira. Não seja por... Eu lembro do personagem do Sartre, que foi condenado porque não chorou no enterro da mãe. Do Camus. Obrigada, gente. O estrangeiro do Camus. O que acontece? Existe um saber que diz, deve-se chorar no enterro da mãe. Ok? Ele não chora, ele é condenado, ele é insensível, sei lá o que eles inventaram. Por que isso? Porque a gente já diz como alguém deve se comportar em certas situações. E para nós, o que é importante é a gente estar justamente no lugar do não saber. A gente não sabe. Esse é o grande temor e tremor, como diz Kierkegaard. A gente não sabe como é que essas pessoas vão responder. Claro que a gente tem uma experiência de vida que nos diz como a gente mesmo lida com as coisas. E como meia dúzia de pessoas lidam, isso já nos dá algum sinal de coisas que a gente sabe. Mas isso é sempre insuficiente. Por isso que eu acho que tem uma coisa que tem sido falada aqui todos esses dias, a escuta, ela é primordial. A paciência espera. Porque na paciência, na espera, na escuta, eu posso ir seguindo o que vai acontecendo. E isso que eu vou seguindo vai mostrar o que é. Então pode ser que mostre para essa moça, como a interpretação que você faz, é que chorar é ser fraco. Aí sim, aí ele pode falar disso e ela pode pensar assim, se ela quer ser fraca, então um pouquinho, agora, depois não é mais, enfim. Que possibilidade ela tem ali. Você sabe o que está em jogo em tudo isso que a gente está falando? É justamente a tensão entre vontade e entrega. Entende? Ou seja, a vontade, aí segundo Kierkegaard, né, é a doença do homem moderno. O homem moderno acredita que ele pode fazer tudo consoante a sua vontade. E a vontade ganha uma soberania sobre qualquer entrega. E o que a gente fala é assim, tem que superar, tem que fazer, tem que chorar, tem que não chorar mais, enfim. Isso é acreditar que tudo isso pode se dar de acordo com a vontade. A vontade não tem soberania. A vontade não pode mudar de forma nenhuma aquilo que te toma como afeto. A vontade, ela fica assim, insignificante. E a gente, muitas vezes, utiliza como recurso o ter vontade para sair. E a única questão que pode sobreviver disso tudo é justamente a entrega. É deixar que as coisas se deem ao modo como as coisas se dão. E essa é a nossa máxima da nossa clínica. Tá? Só queria complementar, ficou rodando não tem. Alguém mais? Eu vou ser paciente, eu vou esperar. Alguém pergunta. De tudo que foi falado, eu tenho uma vivência em algumas leituras que me mostraram a morte como algo de várias maneiras, de várias representações que a morte foi tomando em algumas culturas, né? Se eu não estou enganado, dentro desse livro do Joseph Campbell, a morte dos maias, no caso, porque ele comenta lá que existia um jogo em qual só os guerreiros jogavam. E dentro desse jogo, o ganhador, ele recebia como prêmio a morte, né? A morte tinha essa representatividade. Alguma honraria ou algum prêmio maior, né? de um valor maior. Né? O que me causou bastante estranhamento, dentro desse ano como hoje, né? Da qual a morte
hoje eu percebo de uma forma mais clara que a morte ela vem, assim como a tristeza, como a angústia e algumas outras características inatas, eu posso dizer inata ao homem, inata ao próprio do homem, né, em relação com o mundo, tendo isso como um valor negativo, um valor de que não pertencesse, um valor de fracasso, né? E em várias falas aqui que eu percebi, né, de cada um trazendo uma experiência, principalmente do filme também, né, que trata da pessoa que morreu e ninguém pode falar daquilo, né, como se fosse algo que não se deve falar porque é sujo, ou então é um fracasso da pessoa, porque a gente tem uma certa mitologia que aprendi desde os Estados Unidos, né, que é o sonho americano, que é a nossa vida, a gente vive para quê? A gente vive por sucesso, a gente vive para obter coisa, a gente vive para sorrir, sei lá, de uma forma geral. Eu acho que o Instagram é um bom exemplo de tudo pelo qual a vida vale. É aquilo que a vida vale a pena. E fora daquilo, a gente tende a se afastar, né? E outro exemplo que o Campbell também falou, que eu acho muito assim, marcou bastante, foi que algum tempo atrás, até aqui no Brasil também, os velórios, eles não eram um local afastado dentro da casa, eles eram na própria sala, sacou? E eu fiquei encantado com isso, porque é uma forma de você trazer para dentro da sua própria vivência a morte de alguém. Não é alguém que você deposita em um lugar, sacou? E fica lá e você só tem a lembrança, alguém que você trata, você tem todo um ritual que traz uma reflexão para as pessoas que estão envolvidas naquilo, né? E que hoje eu sinto que por causa da técnica ou por causa de outras mitologias que cercam aí a nossa vida, tem sido afastada, tem sido tirada desse espectro da naturalidade do que é ser humano, do que é estar na vida. Só isso. Você pode vir um pouquinho para cá. Boa tarde, queria agradecer pelo evento, está realmente muito bom para mim também. Eu sou péssima para falar, especialmente no microfone. Eu acabei me sentindo um pouquinho compelida depois da última fala do rapaz, porque eu acho que nós temos em nós também várias representações da morte. E isso é muito relevante para mim ao longo do meu crescimento. Eu cresci ouvindo a história de que a minha mãe não quis me ter. Ela tentou abortar várias vezes. E no momento que eu nasci, passando algumas semanas, eu nasci enforcada com cordão umbilical e achavam que eu estava morta, e aí foi naquele momento que ela decidiu que não queria que eu morresse, quando já estava consumado para ela ser mãe. Mas não foi ela que me criou, foi a minha avó. E a minha avó me criou, uma avó que tinha fobia da morte, criou uma menina que nasceu morta, e a minha mãe deu o meu nome por causa de uma jovem que faleceu naquele dia e ela viu no jornal antes de ir para o hospital. Ao longo do tempo, fui muito condicionada a não falar sobre coisas sobre a morte, porque a minha avó tinha fobia. E quando eu engravidei no futuro, né, muitos anos depois engravidei, eu tive uma experiência de gravidez que eu não me conectei muito. E alguns meses depois que meu filho nasceu, eu não sonhava. Nos meus sonhos, ele nunca existia. Nos meus sonhos, ele não tinha nascido. Isso me incomodava em algum momento, até um dia que eu sonhei que ele tinha morrido. Todo o meu sonho foi a angústia de ele ter morrido. E a partir desse dia, ele passou a existir nos meus sonhos. E aí, nos meus sonhos, mesmo que ele não esteja, eu sempre sei onde ele está, que é como é na vida. Eu estou aqui, eu sei onde meu filho está. Onde eu estiver, eu sei onde ele está. E hoje em dia eu faço estudante de psicologia do 7º período no IBMR, faço filosofia aqui no 2º período e sou voluntária na Fundação Elizabeth Kubler-Ross.
A morte é um tema que é muito importante para mim. E eu demorei muito tempo para entender que existem muitas representações da morte dentro da gente. E do quanto ela está atrelada também a ganhos e a vida. Tipo, entender que várias perdas trazem o agora. O que a gente ganha toda vez que a gente perde algo, né? A gente ganha o agora, a gente só é o que é porque perdeu alguma coisa. E esse ponto, para mim, de compreensão dessas representações, vem também com a necessidade de falar a respeito. Porque eu acho que é isso que faz da morte algo tão difícil de processar no luto. É porque a gente não passa a vida lidando e falando de tudo que a morte significa pra gente. A gente não perde material para complexificar, para conseguir lidar. Ela vem sempre como uma surpresa, mesmo que a gente soubesse que é uma possibilidade o tempo inteiro. Boa fala, muito boa. Obrigado. Isso porque isso traz para o palco que a gente está conversando, né, de que tanto vida quanto morte também carecem de elaboração, né? Porque tem representações de vários sentidos e depois que você está no mundo, ela pode chegar a você de uma porção de formas, né? Quando eu falei aqui, né, que uma mãe ensina para a criança, ou um pai, né, no meu caso, ensina para a criança o que é a morte, falando para ele que se ele sair do controle da sua mão, ele vai acabar morrendo, você está dando uma representação para aquilo, né? Então, a gente tem que elaborar tanto a vida quanto a morte. Acho que é isso que a fala da colega traz para a gente também, né? Existe uma elaboração para entender, para perceber, para poder realmente ter o pertencimento do que é vida, né, e do que é morte. Carece de elaboração. Fica claro a importância da gente poder falar sobre o assunto, né? Meio que sem palavras. Daí, né? Só duas coisas. Cara, eu achei muito legal o trabalho lá com adolescentes Isso. Não, e tudo aquilo ali, realmente, assim, um negócio sensacional mesmo. E eu acho, pelo que eu entendi, vou entendendo, vou compreendendo, me parece que a questão, talvez, que todo mundo fica um pouco assim, porque, mas como lidar com isso? E não ter uma resposta pronta, né? E me parece que a resposta pronta não existe, mas existe talvez como assim lidar como lida com outros assuntos. Quando os outros assuntos vêm, a gente sustenta, a gente não foge dele. E me parece que, fazendo uma simplificação bem honesta, para mim é isso, lidar como se lida com tudo, sobre a morte, sobre o suicídio, etc. Lidar como se lida com outros assuntos. Lidar como sendo mais um assunto que é mais um, e é real, como todos os outros. Eu acho que é por aí, a gente é engraçado, porque a gente fala de tanta coisa, das coisas mais importantes, né? A gente não fala que acho que os meninos na formação deles, no crescimento deles, assim, que são esse viver, morrer, são as coisas que eles lembram no futuro. Quanta coisa a gente esquece na escola, o que a gente lembra depois, né? Você lembra de alguns momentos, aquele, sei lá, um abraço, uma alegria que você viveu, alguma coisa que você... Tem muita coisa que a gente não lembra, gente. Eu olho para aqueles professores, assim, todo mundo, aquelas disciplinas todas, aquele conteúdo todo que eu aprendi, eu não lembro de muita coisa. A maioria eu não lembro. Claro que a gente aprende alguma coisa, mas tem muita coisa que acho que é inútil mesmo, assim, de verdade. Não estou querendo desmerecer nada disso, mas eu acho que tem muita coisa que é importante que fica do lado de fora. Como isso que é essencial. A gente falar sobre essas questões que são tão humanas, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu procuro trazer muito, que parece que você nunca pode errar, entendeu? Eu falo, gente, aqui na aula de teatro é um lugar de experimentação.
Vocês podem errar à vontade, não tem o certo, não tem... Tento tirar desse lugar da competição, que o tempo todo é colocado também, né? Porque eles já são preparados naquele esquema que aqui é vestibular e competição. É muita coisa, eu acho, sabe? E acho que com essa questão, que acho maravilhosa, a questão da internet e tudo, mas tem um outro lado que parece que potencializou, né, esse do outro, e de você mostrar, enfim. Eu vejo muito nesse lugar, assim, também de conflito deles. Parece que sempre o do outro é melhor, às vezes o do outro é melhor, enfim. Ainda mais nessa estruturação de que eles estão realmente se transformando e tudo. Então, eu tento trazer isso também, sabe? Esse lugar de, tipo... Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu tive um menino agora, recentemente, a gente ia fazer... Eles começaram a fazer teatro no início do ano. A gente fez uma apresentação que a gente estava trabalhando com a questão da violência contra a mulher e tudo. E tinha um menino que ele queria muito fazer, só que ele era muito tímido. Ele estava ficando muito nervoso, ele gaguejava, e eu falei, tranquilo, fica tranquilo, não foi agora, daqui a pouco você vai, sabe? E falando quão corajoso, em vez de pegar, tipo, não, descartar, e não, você não, como de repente muita gente faz, né? Não, você não tem jeito não, vamos outro aqui. Não, tipo, olha, isso é um processo, você tem o seu tempo, outro vai ter o outro, sabe? E exaltando isso, da coragem dele, de ir lá e de acatar isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito aberto para tudo que está acontecendo, assim. Eu estava lendo que estava numa aula, tinha uma menina falando que, professora, eu estava no metrô, ela relatando isso, eu estava no metrô, eu com a minha amiga, daqui a pouco chega um senhor assim e fala, então, isso é um absurdo, não sei o quê, palhaçada. Aí quando ela olhou, tinham duas meninas abraçadas. Aí eu falei, então vamos fazer uma cena disso aí. Cara, a gente montou uma cena disso. Eu falei, porque ela falou de um jeito assim, eu falei, vem pra cá, vamos fazer a cena. Então, tá aberto para essas coisinhas também. Você já sabe, aquele instante ali que você observa, pô, vamos transformar isso aqui. E aí, eu acho que é por aí, assim, sei lá. Uma coisa que é fácil perceber no contexto médico hospitalar é a negação da possibilidade de morrer. Daí a obstinação terapêutica. A morte é uma inimiga a ser vencida a quase qualquer custo. Quase porque, às vezes, se abre uma exceção na possibilidade de que o paciente esteja em, aspas, perfeitas condições mentais. Ou seja, que a sua capacidade de tomar uma decisão esteja preservada e não afetada por aquela condição momentânea de doença. Voltando ao exemplo que eu tinha dado antes, foi avaliado que ele não tinha condições mentais para isso. Sim, porque ele estaria em quadro depressivo. Ele recebeu um diagnóstico psiquiátrico que invalidava o seu devido, digamos, né? O seu devido não era considerado. E dentro de uma visão essencialista de que ele teria um normal para o qual voltar. Que se voltasse, aí ele não iria querer morrer, porque isso simplesmente é inaceitável. Uma pessoa, você está normal, não quer morrer. E aí eu estou trazendo isso porque é um testemunho de alguém que trabalha dentro de uma equipe multiprofissional, hospitalar, e convive com isso. Esse discurso é muito frequente. O do não poder morrer e também de, talvez, se estiver em condições mentais. Aí o psicólogo é chamado para poder atestar se está ou não está em condições mentais para tomar uma decisão como essa. Né? Talvez fosse interessante ouvir um pouco alguém falando assim, sobre essa questão dentro do contexto de uma relação muito profissional dentro de uma instituição de saúde. Não sei se é possível falar sobre isso, eu só gostaria de falar. Eu acho que a gente vai precisar desenvolver o estudo. Da mesma forma que a gente está fazendo a proposta para a escola, a gente vai ter que fazer essa proposta para o ambiente hospitalar. Mas existe uma lei também, né? Que proíbe, né? Tem muitas questões aí, né? Não é só um poder médico, né? Assim, o médico dizer que querer que a vida valha a qualquer custo, né? Nós do LAFEP já fizemos um evento no hospital. Fomos convidados por outros, mas Foram convidados por outros, mas não temos tempo.
uma demanda grande mesmo. Acho que é algo a se pensar, se desenvolver. Vem pra gente. Né? A gente precisa de pessoal para poder trabalhar com isso. Eu acho que a gente acaba recaindo na mesma questão. Assim, a gente não tem esse poder de dizer se está ou não está, né, apto ou não. Você até pode dizer se ele está no quadro depressivo, talvez. Eu não faria isso. Eu descreveria o que eu percebo. Nos é cobrado isso, né? O tempo todo. Assim como na justiça também. Eles pediam pra gente um laudo conclusivo, né? A gente precisa mudar isso. A Miriam quer falar? Sinônimo de quê? Querer morrer é sinônimo de depressão, né? Se eu quero morrer, eu estou deprimido. Né? Ah, Vitor, vamos. E vamos encerrar. Acho que assim, é como você mesmo apontou, né? Uma leitura essencialista. E uma leitura que, se a gente faz assim, de uma maneira mais rápida, a gente acha que é um fenômeno muito recente. Agora, tem um historiador chamado Georges Benoit, num livro chamado História do Suicídio, que aponta um momento crucial para que isso ocorra. E ele atribui isso a um veto ao suicídio operado aí por Santo Agostinho, que associa a questão da vontade, né, a questão do desejo com a razão, como se razão e vontade fossem sinônimos. E aí, nesse contexto, no contexto de uma interdição ao suicídio, o suicídio necessariamente precisa ser uma questão de desrazão, de falta de razão, porque a vontade arrazoada não pode apontar para esse desfecho. E a gente carrega o desdobramento disso até hoje, né? A gente não acredita que alguém possa verdadeiramente querer isso. Eu acho que os médicos, os psiquiatras tendem a entrar nesse discurso, né? E aí a gente acaba procurando essas explicações: depressão, transtorno bipolar, psicose, esquizofrenia, delírio, alucinação. A gente pode inventar o que a gente quiser, mas a verdade é que a gente não tem como dizer se uma decisão é razoada e se ela é a melhor decisão. Então, eu quero agradecer a mesa, Márcia, Kleber, Ana Paula, agradecer a todos vocês que vieram aqui e dividiram com a gente esse espaço, esses momentos de reflexão, que a gente pode pensar qual é o lugar do psicólogo, né? E até em diferentes... Isso, eu ia falar ambientes, contextos. Na escola, no hospital e até mesmo na clínica, né? Nosso posicionamento é o mesmo, né? O nosso modo de atuar é o mesmo. Queria agradecer a todos, o pessoal do IFEM que está aqui, que eu gostei também, o pessoal veio em peso. Agradecer a todo mundo que ajudou, que esse encontro fosse possível, os estagiários são, né, monitores, Flávia também, que trabalha lá com a gente no IFEM, Flávia Protásio, Michele, Elisete, que não está aqui, mas está apoiando a gente lá no IFEM, o João Lessa, que também nos ajudou muito, né? Obrigada, João, pelo brigadeiro. Tô acordada até agora. E lembrando a vocês dos eventos que eu falei, eu não descobri algumas coisas, mas ifem.com.br, vocês podem me perguntar que eu respondo, vou atrás das informações. 2020 a gente está planejando, né, o nosso congresso Luso Brasileiro, e isso ainda vai ser divulgado, tá? Calma, peraí, lafep.wordpress.com. Se alguém não souber também, me pergunta que eu mando o link, que é o site do LAFEP, né, do laboratório, ele sabe que ele que toma conta lá.
Antigamente a gente tinha a Barça. O meu curso? Então, aí ifem.com.br. A gente tenta montar uma turma. Tá bom? 2020 tá bom. Oi? Fevereiro de 2020 tá bom. 2020? Está pertinho, né, já? Está terminando o curso no ano, né? Aí quem está terminando já, eu já rebato para mim. Isso aí. Vou falar uma coisa rapidinho. Quem tem interesse em artes plásticas, artes cênicas, eu tenho no Instagram, minha página Ana Paula Lopes Artes, que fala, é um trabalho sobre violência contra a mulher. Fiz uma exposição, uma performance no Parque Lage, desenvolvi agora uma outra performance com o pessoal lá da New School e a gente quer dar continuidade. Então, às vezes a gente até chama pessoas e tudo, se vocês tiverem interesse, depois falem comigo aqui. Tá? Aqui, 30 de setembro, né? O ERJ tem muros? É o ERJ? Não. O ERJ pela Vida? O ERJ pela Vida, 30 de setembro. 30 de setembro, Setembro Amarelo, o ERJ pela Vida, entrada gratuita. Precisa se inscrever? Auditório 33, precisa se inscrever? Não? Eu acho que não. Sei que deixa. Pior que pode acontecer, uma praia tem que ficar sem sentar no estádio. E é nesse bloco? Esse auditório? Terceiro andar. É nesse bloco, só que o auditório lá de cá. Porque tá. Eu fiz meu trabalho direitinho, botei tudo aqui. Então tá, gente, obrigada. Lembrando também que a gente agora tem um informativo IFEM e não tá mais ali, tá bom. Temos um informativo IFEM no papel, que saiu agora. E nós... Não recebeu o informativo IFEM? E nós temos um informativo anterior a esse, que é online. Então, visitem nosso site www.ifem.com.br. Lá nós temos também as informações. E temos um informativo lá. Tem matérias lá interessantes também. Vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Se alguém quiser levar para a sua universidade, uns informativos, eles são gratuitos. E distribuir para os seus amigos que têm interesse na temática, mas que não puderam vir, fiquem à vontade. É só pegar ali, ó, com o João. Só pegar com o João. Tá, gente? Muito obrigada. Até a próxima.